Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu agradeço já aos novos inscritos, às pessoas que têm assistido os vídeos, têm compartilhado, têm deixado os comentários aí, têm deixado o like, eu agradeço bastante. Nós estamos com uma meta de 100 inscritos até o final do ano. Com essa uma semana nós já estamos batendo 50 inscritos, então eu creio que com essas próximas 2 semaninhas aí nós conseguimos chegar lá. Conto com o apoio de vocês, com a colaboração. O intuito sempre é abençoar o número máximo de pessoas possíveis. Não é só por números, mas é pela qualidade mesmo, né, daquilo que a gente tem falado aqui e para ajudar as pessoas, certo? Então, já agradeço e peço vocês para continuar colaborando aí. E eu queria falar um pouquinho hoje, né, hoje é domingo, eu nem ia gravar nenhum vídeo, mas senti no meu coração de tratar um assunto muito importante, que é você aí, que tem sentido no seu coração. Uma magoazinha, né? Uma tristeza, uma raiva de Deus. Eu queria te levar algumas reflexões. E a frase que eu quero falar aqui, para iniciarmos o vídeo aqui, talvez será o título da mensagem de hoje, é: pare de culpar a Deus pelos seus fracassos. Infelizmente, dentro da comunidade cristã, ou em outras religiões fatalistas, né, nós temos uma caricatura de Deus que não é verdadeira. Eu já me deparei várias vezes com a seguinte pergunta: se Deus é bom, por que tem fome na África? Se Deus é bom, por que as pessoas morrem? Se Deus é bom, por que o pecado? Por que o diabo? Por que isso? Por que aquilo? Das duas, uma. Ou Deus não é todo poderoso, ou Deus é o autor do mal. Isso é um perigo, né? Porque nós precisamos entender que o problema daquilo que nós enfrentamos no mundo não tem a ver literalmente com Deus. Deus criou todas as pessoas, Deus criou o universo, Deus criou o mundo, assim nós cremos, assim nós ensinamos. Mas o mal, ele apenas aponta para uma direção, a nossa liberdade. Quando nós vemos o mal, nós entendemos que há uma possibilidade de ser contrário àquilo que Deus é, porque Deus é bom. Então, se há essa liberdade, é porque Deus nos concedeu. Deus poderia ter feito todo mundo igual um robô? Com certeza, mas não foi assim que a palavra de Deus ela nos ensina, a Bíblia nos ensina. E você, né, às vezes passa por situações, ou nasceu com alguma enfermidade, ou está passando por algum problema, e sempre tem alguém que, na tentativa de te consolar, ela acaba te dando a seguinte palavra: olha, Deus tem um propósito nisso que você está passando. Deus tem um propósito nessa doença. Deus tem um propósito nessa falta de emprego. Deus tem um propósito nesse mal que está acontecendo na sua vida. E para as pessoas que são mais reflexivas, como é o meu caso, isso não me conforta. Isso não me conforta. Pelo contrário, isso me faz pensar: será que Deus então conspira contra mim para depois ele consertar a situação e mostrar que ele é bom? Isso faz sentido para você? Isso parece lógico para você? Eu acho que não. Então, eu queria primeiro desconstruir isso. O problema do mal, o problema das coisas ruins que acontecem, das doenças, das mazelas do mundo, a Bíblia apresenta que foi por causa do pecado. A Bíblia diz que Deus disse a Adão: maldita é a terra por sua causa. A partir do pecado de Adão, nós começamos a desfrutar coisas péssimas, coisas horríveis, coisas que realmente não faziam parte do plano original de Deus, que era que nós vivêssemos uma vida plena, tendo um relacionamento direto com Ele. Mas o pecado, a porta que nós abrimos para o pecado, ela causou todos os males no mundo. E Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, o primeiro ponto é esse: pare de culpar a Deus pelo seu pecado. Não pense que Deus tem algum propósito no seu vício. Deus não tem propósito nenhum em você ser viciado em drogas, em bebidas, em nada. Deus não tem nenhum propósito se você nasceu com alguma enfermidade. Deus não tem nenhum propósito se você está desempregado. Deus não tem nenhum propósito nas coisas ruins que você vive. Deus tem um propósito na sua cura, na sua libertação, na sua transformação, nas coisas boas, na sua empregabilidade, nas coisas boas que acontecem na sua vida.
É bem certo que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas significam também as coisas ruins. Mas não quer dizer que Deus origina as coisas ruins para que depois ele conserte e receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Isso não está escrito em lugar nenhum. E eu queria citar um exemplo aqui, para não ficar nas minhas palavras, um episódio onde Jesus ele estava num barco e os seus discípulos estavam com ele, e a Bíblia diz que ele estava cansado e ele adormeceu. E durante esse momento, veio sobre aquele barco uma tempestade que fazia com que aqueles que estavam no barco corressem risco de morrer. O barco estava em risco de naufragar. E os discípulos, apavorados com aquela situação, acordaram Jesus e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa conosco? Será que o Senhor está alheio em relação a tudo isso que está acontecendo? E Jesus levanta, ele repreende o vento, ele repreende o mar, e aquilo, né, cessa e há grande bonança. As pessoas se alegram. Só que eles não repararam numa situação. Quando a gente vê essa história sendo contada, a gente, né, pensa assim: a tempestade. Eu vou perguntar para você e você responde nos comentários. Quem mandou essa tempestade? Foi Deus? Ou foi outra coisa para além de Deus? Seja o diabo, seja a natureza, seja o que for. Você acredita que foi Deus ou foi um agente externo, né? Um agente diferente de Deus que causou aquela tempestade? Se você respondeu Deus, você está totalmente equivocado. Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio desfazer as obras das trevas. A Bíblia diz que Jesus ele veio desfazer as coisas que o mal, que o ser humano, que o diabo criou, instituíram. Deus veio desfazer isso. A Bíblia não diz que Deus veio desfazer as obras de Deus. Se fosse Deus que tivesse mandado essa tempestade, Jesus tinha que falar: Pai, muito obrigado, né? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e agora, né, todo mundo aqui vai morrer. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus viu que algo contrário à vontade de Deus sobreveio à sua casa, sobreveio ao seu barco, sobreveio à sua vida. E quando eu falo assim, é para você pensar aí na sua vida. Tem hora que o mal vem contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus filhos, e você abre os braços e diz: obrigado, Senhor, né? A sua vontade está acontecendo na minha vida. A doença veio para a glória do Senhor. Isso é uma mentira. Nós, quando reconhecemos que algo ruim, algo que é contra a vontade de Deus, vem sobre as nossas vidas, nós não devemos receber como vontade de Deus. Nós devemos orar, nós devemos entender se aquilo ali não é o mal tramando contra nós. E com base nisso, fazer aquilo que Jesus fez, porque em Atos está escrito que Jesus ele veio tanto ensinar, ele veio tanto pregar, anunciar, quanto ensinar as coisas que ele fazia e vivia. Se nós queremos nos intitular cristãos, se nós queremos ser pequenos cristos, se nós queremos levar a mensagem de Deus, nós devemos nos comportar como ele. E como ele se comportou nessa situação? Ele entendeu que aquilo não era a vontade de Deus e ele repreendeu. E é tão certo que ele esperava isso dos discípulos, que ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar, ele repreendeu os discípulos. Ele falou com ele: olha, vocês não têm fé? Vocês estão andando comigo, vocês não têm fé? Ou seja, vocês poderiam ter feito isso. Só que eles ficaram se perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Até o vento e o mar sabiam quem era Jesus e qual era a vontade de Deus, e os discípulos de Jesus não sabiam. E talvez você seja esse discípulo de Jesus que não sabe entender que Deus é bom, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e que a vontade de Deus ela não se manifesta nas coisas ruins, mas nas coisas boas. Quando nós tomamos a posição de filhos de Deus e agimos de acordo com a vontade de Deus e fazemos as coisas conforme Jesus fazia, aí sim o nome de Deus é glorificado. Você não vai ver ninguém glorificando a Deus por ser amaldiçoado. Você não vai ver ninguém glorificando a Deus por alguém estar com uma praga, uma doença nele. Isso não existe. A glória de Deus se manifesta na cura, na libertação, na fé.
A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje nós estimulamos as pessoas a não terem fé. Quando você vê alguém enfermo, você fala assim, olha, em vez de você crer que a pessoa pode ser curada e orar por ela, o que você faz? Não, se Deus quiser te curar, ele vai te curar. Se Deus já pega a batata quente e joga na mão de Deus. Olha, o ser humano não tem responsabilidade nenhuma. Né? É só Deus que sabe, é só Deus que quer. Mas será que é assim que a Bíblia nos ensina? Será que a Bíblia não tem milhares de instruções nos encorajando a ter fé, a pedir, a bater? Pedi-vos será dado, batei e abre-se-vos-á, buscais e encontrareis. Será que a Bíblia ela não coloca uma responsabilidade na sua mão? Será que a Bíblia ela não te manda fazer algo para que você obtenha um resultado? Então pare de ficar esperando Deus fazer aquilo que você tem que fazer. A Bíblia diz que todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestes em Cristo Jesus. Todas. Tudo aquilo que você precisa está ali. Mas isso não vai entrar na sua vida de forma automática. Você precisa viver como Cristo viveu. Você precisa estar encorajado, assim como a Bíblia te encoraja. Você precisa ter fé. Você precisa ser ousado. E você, às vezes, não experimentou a sua cura porque você fica jogando a batata quente na mão do outro. Ah, é a oração do fulano, é a oração do ciclano, é a igreja tal, é Deus que não quer. Não é assim que funciona. Tem situações e situações, tem tempos e tempos, mas lembre-se, a obrigação de crer para receber qualquer coisa da parte de Deus é sua. A ação de fé, Deus espera de você. Pare de ficar jogando a responsabilidade para o outro e depois culpando a Deus pelos resultados que você não está gostando. Eu agradeço mais uma vez, você que assistiu o vídeo. Deixa aí seu comentário. Peço desculpas pela dureza, mas tudo que eu falo aqui é por amor a vocês, às vidas. Eu quero abençoar as pessoas com aquilo que eu tenho aprendido de Deus. Se você não concorda, deixa aqui nos comentários também. Eu faço questão de ler, bater um papo com você, tentar entender aquilo que você está pensando aí. Mas lembre-se que você é responsável por aquilo que você conhece da parte de Deus. Uma boa noite, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e valeu!